Eu não sou desenhista, eu não sei desenhar, eu sei mexer com vetores. Cara que tem um projeto, que tem um desenho de um programador real, eu dei um guardanapo, ele falou, mas eu não desenho. Meu brinquedo favorito era uma máquina de escrever da Olivetti. Eu escrevi uma carta pra Porta da Esperança. Pô, essa é muito Na boa, minha tinha máquina esquecido. de escrever, pedindo um Apple Macintosh. E eu fui Sempre a primeira pessoa de casa a estragar o computador, que é um baita Padrão, aprendizado. sim. Eu vi os arquivos e falei, mas por que eles estão aqui? Se eu mudar de pasta, comecei a fazer testes até que pifou. Eu sempre fui mais nerd, mais CDF, sempre Sim. gostei de estudar. Então, meio que não importa o que, eu sempre me diverti com isso. Enquanto o pessoal reclamava, brigava com algoritmos, eu me divertia. Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast, aquele podcast que tenta te ajudar com a sua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é André Noel. E agora nós estamos de volta em mais um episódio totalmente gravado no Universo TOTUS. Não vou me cansar de agradecer pelo convite, pelo espaço, por tudo mais. Obrigado, TOTUS, vocês são essenciais. Obrigado, Marcela. Obrigado, Bia. Vocês são maravilhosos. Obrigado a todos da técnica que vocês não estão vendo aqui. Vocês são sensacionais, tornaram o meu trabalho muito mais divertido. E logo de cara eu queria pedir desculpa para o público e para o André, mas ele entende. Tá desculpado. Né? Porque o episódio vai ser curto de novo, igual o do casal do Código Fonte TV. Vai ser até mais curto que o deles, porque o André é um dos donos da TOTUS, foi anunciado. Brincadeira. O André tá... Cara, o palco é seu, né? A Arena Dev é seu, né? É sua, né? Sempre quis uma dessa pra levar pra casa. Você vai poder levar pra casa? Vou Eu pôr na ajudo. mala. Aquela mala de mão do avião. Cara, não sei se o editor tá conseguindo botar imagens, a Arena Dev... 400 lugares, mano? Não sei. 400 lugares, lotado, galera, deu tudo certo, foi maravilhoso. Cara, TOTUS, parabéns a vocês pela ideia e parabéns à equipe, não vou me cansar de dizer. Mas não vou usar esse tempo pra tudo, esse tempo pra isso. André, eu gosto de perguntar, o que você faz hoje? Quais são suas tarefas hoje? Maravilha, vamos lá. Profissionalmente, não vai falar que lava louça, essas coisas. É o que eu faço profissionalmente. Aí, de diversão, a gente mexe com programação. Boa. Mas boa. Só pra começar, eu queria também fazer esse elogio à equipe. A TOTUS tá muito massa mesmo. E o pessoal da equipe tem que me aguentar, eu fico enchendo o saco de todo mundo. Mas beleza. Mas o que eu faço? Bom, na maior parte do meu tempo, eu cuido de crianças. Eu tenho uma pequena creche. Você fez vários? Sim. Eu tenho 4 filhos, então eu trabalho em casa, então a gente tá sempre o tempo todo lá. Mas eu, digamos assim, eu sou programador de natureza, nasci programador... Não, tô brincando. Mas desde 2002 eu ganho dinheiro com programação, que eu falo que eu fiz o meu primeiro programa por 100 anos, programa de computador. Sim, sim. Fique claro. E aí eu comecei a trabalhar com programação web. Em 2008 eu comecei a dar aulas na universidade, então eu sou professor também. Em 2011 eu comecei a contar piadas mais profissionalmente, eu fazia tirinhas de programação. 2012 eu comecei com o YouTube, ou seja, eu faço um monte de coisa que paga mal. Então eu sou um faz-tudo da programação. Hoje em dia eu estou com o Developers Life. Eu estou dando aulas também, aulas em universidades, mas eu estou assim... investindo para retomar o Developers Life, que eu deixei um pouquinho parado por causa... Tem coisas inconvenientes que acontecem na vida, tipo trabalho, que acabam tirando... Tipo boleto? Boleto. Não, mas o trabalho, assim, você tem que trabalhar e aí você para de fazer coisas divertidas, como desenhar. Sim, verdade. Agora que decidiram que eu não vou mais trabalhar, então eu vou focar mais no desenvolvimento. Decidiram por mim. Decidiram por mim, eu vou voltar a produzir mais conteúdos e tirinhas e coisas assim, então tô nessa fase da vida. Ó, todas as redes sociais do André já apareceram aí no GC e está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Por favor, prestigie. Cara, eu acho impossível uma pessoa que está aqui assistindo esse vídeo não ter visto sua tirinha do Vida de Programador. E eu queria te pedir um negócio. Eu tive essa ideia hoje tomando banho. Manda ver. Eu queria que você me mandasse as tirinhas que você julga mais legais, as que deram mais certo na história da vida do programador, e elas vão aparecer durante o episódio, aqui embaixo. Legal, perfeito. Então você pode pausar o vídeo e ver a tirinha do André.
né, e se divertir e compartilhar com as pessoas, beleza? E tem que pausar muito rápido que o editor vai passar elas correndo. Não tô brincando. Não, vai aparecendo aqui aos poucos as tirinhas que é sensacional. Inclusive, tem uma curiosidade pra contar. Manda. Não é sobre mim. Não, depois eu vou tirar. Beleza. Hoje você faz isso. Isso. Quando que surgiu a paixão por programação? Qual foi o bichinho Boa. que te mordeu? Onde foi e em que momento? Ah, legal. Foi bom você falar que eu falo correndo. Sempre que me apresento mal pra caramba. Eu nem falei que eu trabalho com programação, mas eu sou formado em computação, fiz a graduação, depois eu fui pro mercado de trabalho trabalhar com programação, depois eu voltei pra academia pra fazer mestrado. Você é mestre. Isso, eu sou um mestre. E eu digo que eu fiz mestrado pelo mesmo motivo que todo mundo faz mestrado. Tentar salário maior? Não, eu queria ser chamado de mestre. Ah, tá. Mestre. É pro enquadramento salarial. Funcionário público, né? Tá certo. Eu nunca fiz as coisas por dinheiro, por isso que eu fiz essas coisas, Eu né? também não, eu criei o curso em vídeo, cara. 3 anos sem ganhar um tostão. Mas aí eu descobri que eu tava errado, né? A gente precisa, mas tudo bem. É. Mas aí, voltando, eu esqueci a pergunta. O bichinho que mordeu da programação. Isso foi uma coisa engraçada. Foi desde pequeno. Eu não tive computador em casa quando era criança. Meu brinquedo favorito era uma máquina de escrever da Olivetti, que meu pai... Boa. Eu não sei que rolo que meu pai fez, mas um dia ele chegou em casa com 2 máquinas de escrever iguais. E, Funcionando? funcionando, só que era bem mecânica mesmo. Uhum. Tipo assim, não tinha motivo pra alguém ter 2 iguais, mas foi um rolo assim que ele pegou em troca de alguma coisa. E aí praticamente uma ficou sendo minha. E eu gostava, escrevia um monte de coisa. Eu fazia jornalzinho que nunca saiu da minha casa, era só de diversão. E sempre gostei de computador, mas não tinha. Sim. Eu tive um amigo na 3ª série que ele tinha um Macintosh. Caraca! E eu não fazia ideia do que era, só sabia que era um computador, um Macintosh. Não fazia ideia que era mais top. Só e tal. situando, mais ou menos que ano? Estimativa aí. Cara, tem que fazer as contas. Eu sou de 82, então Tá. eu não sei em que ano que a gente faz a 3ª série. Mas Mas 90, mais ou menos. Beleza, Ou 80 e poucos. só pra gente situar Você nasceu aonde? Foi mais ou menos 90. 91. Tá. Boa. Beleza. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, capital, mas eu mudei, não por vontade própria, aos 6 anos. Fui com a família Foi pro pra sul. Maringá. E Tá lá até moro em hoje. Maringá até hoje. É maravilhoso. Eu costumo falar que quando eu pego 15 a 20 minutos de trânsito, eu já fico doido. Falo, não tá muito tempo aqui. Aí, como estamos em São Paulo, faz sentido isso. Isso é de uma esquina a outra em São Paulo. Então. Um quarteirão. Boa. E aí, o que acontece? Eu gostava muito de computador. E aí, eu vou contar uma história até que eu comentei ontem. Eu escrevi uma carta pra Porta da Esperança Pô, essa é muito na minha tinha máquina de esquecido. escrever, pedindo um Apple Macintosh. Que eu também não sabia direito por que era um Apple Macintosh, mas eu pedi. Eu escrevi 4 cartas iguais, em 4 vias, e mandei, nunca foi respondido. Papel Mas aí- carbono não existia na sua vida. Não. Eu lembro que o meu aniversário de 10 anos, em 92, ficou marcante porque me deixaram usar um computador para fazer umas coisinhas assim. Então eu fiz um cartãozinho naquele Print Shop Deluxe, Nossa, imprimi é aquela verdade. matricial. Você imprimia e depois dobrava, Dobrava né? em 4. Aham. Anos depois eu fui ter um computador em casa, a gente ganhou um 386. Eu fui... Segunda mão, Segunda mão. aquela doação caprichada. Exato. Se você é meu aluno em sala, eu falo, cara, arruma uma doação, pelo amor de Deus. E eu fui Sempre a primeira pessoa de casa a estragar o computador, que é um baita Padrão, aprendizado. sim. Eu vi os arquivos e falei, mas por que eles estão aqui? Se eu mudar de pasta, comecei a fazer testes até que pifou. Que pasta é essa MS-DOS? E se eu renomear pra Noel? Tinha 4 arquivos no Windows 3.11 que ficavam na raiz. AutoExec-BAT. MS-DOSys, ConfigSys e o IOSys. Command-Com. Command-Com. Boa. E eu fui movendo. Eu movi o AutoExec. E aí eu reiniciei. Eu falei, pô, ficou mais rápido. Porque não carregava Carregava antivírus, nada. Aí eu falei, então vou mover os outros. Aí pifou tudo, mas tudo bem. Nossa, que delícia. E aí, com 14 anos, meu irmão comprou um Pentium 100. Aí ganhamos 10 horas de internet grátis. Au. É alguma coisa assim. E durou 3 dias, tá? Vocês não fazem ideia do que é isso. Vocês jovens não sabiam que o SBT era empresa de acesso? Existia o SBT Online, é o Sol. Existia. Sol. Silvio Santos já teve uma empresa de internet. Jesus amado. Foi. E aí, depois dessas 10 horas, ficamos 2 anos sem internet. Caiu bonito. Caiu. Não, aí 2 anos depois que a gente foi ter internet em casa, época do Mirk, fazendo sucesso.
E eu comecei a ler arquivo de ajuda do Mirk. Eu sempre gostei de ler arquivo de ajuda. Aprendi a jogar campo minado assim. É mesmo? É. E aí, gente, campo minado e paciência era o que a gente tinha de jogos. Sim. Porque não... Tudo bem. E eu comecei a descobrir que tinha umas coisinhas que você podia fazer. Você podia criar umas funções. E fazer coisinhas com funções no Mirk. E eu comecei a fazer ele responder as pessoas. Eu criei um chatbot sem fazer ideia do que isso era. Uhum. E aí eu criei um jogo do milhão. Pra Mirk, que ele respondia... Você gosta do Silvio Santos mesmo, escreveu a Carta de Esperança, criou o Jogo do Milhão. Cara, a minha família, a parte de São Paulo, era fã de Silvio Santos. Era o domingo, era o dia do Silvio Santos. Quem não é, tá mentindo. Mas é engraçado, quando eu fui pra Maringá, descolou um pouco. Mas aqui tinha muito, assim, esse clima, né? Uhum. E aí, o que aconteceu é que o Mirk, o pessoal começou a jogar nos canais, e eu achei muito legal. Isso em 98. Você lembra? Tinha uma, eu não fiz isso. Tinha uma linguagem de programação? Era script? Cara, era o quê? Era alguma coisa do próprio Mirk. Tipo, era a linguagem dele. Sim, eu não faço ideia de que linguagem que eu nunca fui atrás de descobrir. 2 anos depois, em 2000, eu entrei na faculdade. Cara, aí eu fui descobrir que isso era programação, cara. Eu não fazia ideia de que isso era programação. Ah, você entrou na faculdade de TI? De TI, sem saber programar. Sem saber programar. Que você já sabia antes. Não, então, eu sabia programar isso, eu fiz um jogo. Isso. Você sabia programar sem saber que programava. Exato. Porque, cara, eu tenho orgulho, mas eu não tenho código mais. Porque ele respondia as pessoas automáticos, comandos, ele fazia ranking, fazia um monte de coisa. Maneiro. E aí, sabe como que eu sei que ficou bom? Roubaram, eu disponibilizei online, mudaram as cores, mudaram o nome e começaram a usar. Eu falei, mesmo? pô, cara, estão usando meu sistema. Primeiro open source sem querer. Exato. E aí, eu entrei na computação por causa disso. Eu gostava de computador, gostava de matemática, gostava de exatas. Você levou sua máquina de escrever na primeira aula, não? Não existia mais. E aí, quando eu comecei lá, aquela coisa, algoritmos e coisas assim, então, falei, tô aprendendo a programar. Então, demorou um tempão para eu fazer um link para eu descobrir que eu já estava fazendo programação antes. Eu não tinha noção. Mas você, eu gosto sempre de perguntar, para você, primeiro contato foi tranquilão? Ou você é daquelas pessoas que sofreu e de tanto apanhar aprendeu? Não, eu sempre fui mais nerd, mais CDF, sempre gostei de estudar. Sim. Então, meio que não importa o que, eu sempre me diverti com isso. Então, eu gostava. É aquela coisa assim, tipo, todo mundo pena pra entender o começo. Mas eu sempre gostei, eu achava divertido. Enquanto o pessoal reclamava, brigava com algoritmos, eu me divertia. Cara, deixa eu contar. Algoritmos 1. Primeira disciplina que tinha contato com programação, a gente aprendeu em Scheme. Scheme é um derivado do Lisp, é programação funcional, cara. Nossa senhora, primeira aula de programação funcional. Aula, e aí, e aí o povo todo falava, mas que professor maluco, tá ensinando Scheme e tal. E o cara, ele tinha uma visão já para IA, ele tinha pesquisa de IA, de processamento de linguagem natural. Ele fez uma baita de uma ajuda pra gente, que só anos depois que a gente 2000 isso? Anos 2000. É porque o jovem que tá assistindo, ele acha que IA foi criado ano retrasado. E a programação funcional há pouco tempo virou hype, né? E assim, a IA surgiu na década de 70. Então tem IA há muitos anos. Agora é que andou. Alan Turing morreu em 54. E ele tinha pesquisas de IA bem interessantes. Sim, foi. Não sei se foi um dos primeiros, mas tinha. E aí, se você vê a história das linguagens de programação, em 54 veio o Fortran, a primeira linguagem de uso geral e tal. Aprendi. E o Lisp, eu acho que é de 57, se eu não me engano. Não aprendi. E o Lisp é essa programação funcional, que o Scheme é derivado até meio com uma cara mais educacional. Caraca, professor doido. Ele que decidiu isso. Foi porque ele já tinha umas pesquisas na área e aí... Cara, querendo traumatizar vocês. Não, mas tinha um livro, eu acho que ele existe até hoje, é o TDLP. TDLP? Não, How to Design Programs, HTDP, alguma coisa assim, .org. Dá uma procurada depois. Que era um livro... ensinando algoritmos com Scheme, e já mais de uma pessoa falou, dos livros de ensinar algoritmos é um dos melhores que tem. Eu falei, pô, que massa. Vou correr atrás disso. Então, assim, tua faculdade, tu passou mais tranquilo, e experiência profissional, onde tu começou a trabalhar? Boa. Eu nessa parte de programação, tipo, na época do ensino médio eu fiz estágio, mas eu era o pessoal falava... Eu vou falar aqui, né? O pessoal lá da empresa chamava de os bobitos. Os bobitos? Os estagiários. Que o meu trabalho era malote, né? Então eu ficava carregando coisas de um lado pro outro, então não tinha a ver. Mas lá eu já começava, tipo, no tempo livre, eu ficava brincando nos computadores. Aí era rede,
o Windows XP, se eu não me engano, e era tudo aberto, então eu já acessava os outros computadores, ficava trocando as mensagens remotas e tal, ficava fazendo as bagunças. Mas eu sempre gostei de programação web, comecei com PHP, e lá em Maringá, estava na época do Delphi, era tudo Delphi, e aí eles meio que as empresas decidiram tudo Java. Tinha pouco espaço para programação PHP, mas eu comecei na faculdade, comecei a fazer uma coisa ou outra em programação web, e aí é o que eu comentei no começo, a primeira paga mesmo foi em 2002. Mas eu comecei assim, eu comecei estudando, entrando um pouquinho na parte web, eu fazia coisas web para a faculdade, para os projetos lá da faculdade, comecei a fazer assim. É que às vezes o pessoal, várias pessoas me encontraram aqui, e até na internet pesquisa, falam assim, poxa, mas eu moro no interior, cara, as oportunidades não são como na cidade grande, é isso mesmo, né? Nossa, mas a gente tá em outro mundo hoje. Que eu até lembrei agora, o meu primeiro site foi em 98, que quando eu tive internet, comecei a pesquisar HTML, coisa assim, e eu botei no Geosites. Sempre. Cara, CJB.net, o também. Gabriel lembrou, eu nem lembrava desse. Tive CJB, tive o Shum. Meu site foi pulando. Geocities. Eu sempre fiquei na dúvida se era Geocities, Geosites, mas... Acho que é Cities, são cidades, né? Geocities. Verdade. É que a gente chamava de Geosites. Faz parte. E aí eu comecei o site, assim, HTML, bloco de notas, coisas assim. Eu demorei pra ir pro Dreamweaver. É mesmo? Então eu gostava do HTML, eu gostava de CSS, nem lembro quando que eu comecei a usar CSS, mas era... HTML 4 no início. Né? O estilo era 3. Body BG Color, o estilo era dentro das tags, né? Por aí. E aí eu tô tentando lembrar o que você me perguntou enquanto eu falo. Primeiras experiências. Você falou que você criou o site. Teu primeiro site era sobre o quê? Era o que todo mundo fazia na época, era o site pessoal. Tudo que a gente gostava, a gente punha lá. Sim. E aí... Tinha o GIF de em construção. O GIF em construção, tinha eu ia falar iframe, mas era só frame, lembra dos frames? Era frame. Que aí eu botei um frame de menu, eu me achava, nossa, tem um frame. Aí rola o conteúdo e o menu fica parado. Tinha um background escuro no menu, tinha um background claro do lado, tinha um monte de GIF, tinha aquele monte de coisa. Mas tudo texto que eu gostava, eu botava lá. Era um blog sem ser blog. Um blog sem ser blog, um blog sem gerenciador, né? E aí eu comecei com isso, então eu comecei a publicar 2002, na internet em 98. Em 2002 eu comecei a tentar fazer sistemas, a fazer coisas. Eu fiz era um e-commerce sem o e-commerce, que era só para mostrar produto, não tinha nem preço nem nada. E aí eu comecei a fazer coisas na faculdade, por projeto. E aí, em 2004, que eu entrei oficialmente numa empresa de desenvolvimento, para trabalhar desenvolvendo para a web, né? Com PHP também? Com PHP. Cara, foi meio que a empresa dos sonhos na época, porque eu como sempre fui meio de estudar e nerd e tal, eu comecei a estudar Linux, software livre, virei assim fã de software livre, e aí eu descobri uma empresa que trabalhava com desenvolvimento web, software livre, Linux. Putz, coisa linda. Caramba, e um amigo me indicou, entrei lá e tal. Em Maringá? Em Maringá. Aí, maneiro. Fiquei 1 ano e match pouco. Total. Tal. Depois eu descobri que eles queriam software livre porque eles não queriam desenvolver, eles queriam usar coisa pronta e tal. Teve uns rolos, mas foi uma experiência bem boa pra mim. Pô, muito legal. Tive contato com a comunidade de software livre. Sim. Aí você sempre foi ativo, bastante ativo, né? Desde 2005 eu tô na comunidade de software livre, Aí foi o que me impulsionou, cara. Eventos, conversar com pessoas, apresentar soluções. Tinha as Installfests, cara, que a gente ia instalar Linux para as pessoas, cara. O Installfest, o cara levava o computador dele. O computador. Não era notebook. Não, era computador. Debaixo do braço. Cara, às vezes levava um monitor também. Isso. O sonho era ter aquelas mochilas para desktop. Você lembra daquilo? Eu nunca tive, cara, mas eu achava legal. Eu nunca tive também, não. Mas era legal que um monte de gente tinha as bancadas, aí botava o computador e ia instalando. Aí a gente instalava um monte de máquina ao mesmo tempo, falava de Linux, como que é. Foi uma diversão. Mas, voltando ao que você falou do acesso às pessoas do interior, cara, hoje a gente tem acesso tanto para aprender quanto para trabalhar. A internet trouxe isso, né? Isso. E aí, Maringá, por exemplo... o Davinho falso aqui, ó. Beleza. E aí... É o apresentador o Maurício. do Bia, pô. Boa. Aí, em Maringá, a gente tinha uma questão, era tudo desktop e tal, e tinha até a questão salarial, que capital sempre pagou muito melhor. Sim. E hoje a gente tem muita oportunidade de trabalhar para capital, remoto continuando no interior, o que fez também as empresas de interior melhorarem muito. Isso é legal falar isso, por exemplo. Tem gente que, eu tô no interior, eu vou morar na capital. Aqui, sei lá, eu ganho
3 mil no interior. Pô, vou ganhar 5 em São Paulo. Só que a vida de São Paulo é bem mais cara do que a vida do interior. Hoje você consegue, bem negociadinho, ganhar os 5 de São Paulo e ter uma vida com o custo de um interior. Eu tava conversando a última vez que vim aqui para São Paulo sobre essas questões de valores, preço de aluguel, preço de casas e tal. É totalmente diferente. Tipo, o que paga numa casa grande lá, que paga num apartamento de pequeno. 50 metros quadrados. Não, e aí tem muita essa vantagem. Trabalhar remoto, trabalhar com salários de fora. Sim. As empresas de lá acabam tendo que melhorar também para poder segurar o pessoal lá. Fato. Pessoal que se formou comigo, não comentei, eu entrei na faculdade em 2000, meio que larguei tudo, voltei em 2002 e me formei em 2005. Pessoal que se formou comigo, maioria São Paulo ou Curitiba. Foi ganhar a vida e tal. E eu fiquei em Maringá, mas por ficar mais tranquilo, família e tudo mais. E aí você vê, realmente, dá muita diferença de salário, de oportunidades e tal. Mas hoje a gente vê que melhorou bastante, principalmente por causa do remoto. E assim, você falou que começou a evento, então o que começou a te levar a evento foi o software livre. Foi o software livre. Não foi os quadrinhos. Não. Eu comecei em 2005 a ter contato pessoal de software livre e aí eu comecei a ter mais contato pessoal do Ubuntu BR, né? Porque eu comecei a usar Linux em 2002 na faculdade. É uma história curiosa. Tinha 2 laboratórios de computadores lá para o pessoal. Uma sala Windows e uma sala Linux. Que ficava vazia. Exato. A sala Linux do Windows lotada, a Linux vazia, eu ia para lá. Por que era vazia? Na verdade, foi em 2000, né, que comecei a usar. Porque eram umas máquinas com AIX acho que é da IBM, que não era ruim, mas era super mal configurado. Tipo, tá aí, tá instalado, beleza. E aí tinha aquele monte de interface gráfica para você escolher, então ficava tudo. E aí, quando eu comecei a usar, falei, pô, roda igual, tem navegador, tem o que eu preciso, beleza. Aí eu comecei a estudar e descobri o que era o Linux. Maneiro. E aí, em 2004 eu usava Debian. A partir de 2002 eu comecei a usar o Debian na minha máquina, assim, quase como principal. Quando surgiu o Ubuntu surgiu no final de 2004, eu falei, pô, mais distribuição, o Debian tá tão legal e tal. Aí eu vi que ele tinha uma cara, assim, de ser para todo mundo usar. Sim. Aí eu falei, então eu quero isso, até para ajudar as pessoas a usarem. Sim. E aí eu entrei de cabeça no Ubuntu, entrei na comunidade, comecei a ajudar. Então, rapidinho a comunidade acolheu. Então, logo eu tava escrevendo blog pro Planeta Ubuntu, que agregava blogs. Tava no time de documentação, tava no time de tradução. Então, trabalhei um bom tempo de tradução para português brasileiro. Então, traduzindo os programas, os pacotes, tanto programa do Ubuntu quanto programas acoplados e tal. E aí eu virei administrador do time de tradução, liderei o time um tempinho. E aí isso fez com que esse sentido de comunidade fizesse muito assim efeito. Naquela época tinha um incentivo, tinha as caravanas para Fizzly, para Latinoware, que o pessoal bancava os ônibus. Então a gente entrava no ônibus, ia para lá, aí aquela coisa assim, todo mundo sem dinheiro, mas a gente dava um jeito. Mambembe mesmo, mas rolava. E aí a gente fazia as Install Fest, tinha o stand da comunidade. Então a gente era evangelista já desde o começo, não tinha nem esse nome bonito ainda. Então, cara, isso impulsionou muito. Aí, quando eu comecei o Vida de Programador, foi em 2011. Surgiu a ideia do quadrinho mesmo. A ideia do quadrinho. Eu lembro quadrinho. que você desenhava num software livre também, que é o... Até hoje, o Inkscape. Inkscape, isso. Então, aí, o que acontece? Eu comecei em 2011 no Twitter com o Programador Real. Eu falei, quero fazer uma coisa engraçada. E, resumindo muito a história, como eu falo de programação, falar de programação. E o pessoal já me conhecia por causa do software livre. Então já acessava meu blog, já me acompanhava e tal. Então foi fácil puxar. Você já tinha uma comunidade em volta e falava, olha só a comunidade, o que eu fiz aqui. Isso é uma ótima dica pra galera que tá entrando no mercado. Tipo, se junta a uma comunidade, vai crescendo. Quando você mostrou teu trabalho pra eles, você consegue oportunidades e mostrar o seu próprio trabalho, você já tem um público, né? Exato. E eu falo pra todo mundo. É dev ou não é dev, tem o seu site, o seu blog, o que for, porque é seu. Você joga na rede social, você perde. Aí o que você tá no blog tá indexado, tem lá e tal. Falou lindamente. E aí o que eu tinha? Eu tinha o André Noel, @André Noel no Twitter. Sim. E aí eu joguei lá, falei, a gente tá começando o Programador Real e tal.
E começou a agregar gente, e o pessoal gostou, eu falava bobeira. Eram tweets. Até hoje. E o Twitter era bem mais limitado, não... Sim. A imagem tinha que ser um link, não tinha... Os retweets eram o RT ainda. E aí eu comecei a postar coisa tipo... O bom de ser programador é que nem uma praia pode te impedir de trabalhar. E aí tinha um linkzinho numa foto, o cara na areia lá com o notebook no colo. Coisa assim. Aí eu botei a conjugação do verbo programar, você sabe? Eu programo. Eu programo, tu programas, ele programa. Nós programamos, vós programais e eles vendem o programa e ficam com o dinheiro. Boa. E aí o pessoal começou a agregar e tal. E rapidinho começou a crescer o número de seguidores. Sim. E já eu acho que eu cheguei nessa época te conhecendo. É bem possível. Conhecer o seu trabalho. Conhecer pessoalmente, não. Boa. E aí tinha o Vida de Suporte já. Sim. O Vida de Suporte já existia antes. Já existia antes, que é do André Farias. Porque eu não sou desenhista, eu não sei desenhar, eu sei mexer com vetores. Cara, isso você tem uma das maiores frustrações da minha carreira que a gente vai contar. Já falaremos disso. E aí o que aconteceu? Eu aprendi na adolescência, o meu irmão começou um curso de informática básica, desistiu. Aí ele falou, ó, já tá pago, você quer fazer? Eu falei, beleza, tá pago. Ganhou. E eu aprendi o CorelDRAW. Vetorização. Aprendi a manipular vetores, aprendi a desenhar o Homer Simpson. Como que você faz? Você joga a imagem e vai desenhando por cima, vai ali. É o jeito que eu aprendi a desenhar. E eu fiz isso com Vida de Suporte. Eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, eu queria fazer uma coisa tipo a sua. Você fala de suporte, eu quero falar de programação. Só que também eu não sei desenhar, eu posso me basear no seu desenho e tal. E ele mandou uma resposta, manda ver. E aí eu até brinco. Mandou uma resposta, não. Não, eu até brinco, eu falo que ainda bem que ele mandou por texto, cara. Porque depois eu descobri que ele tem um vozeirão, cara, que eu ia ficar intimidado. E aí eu desenhei por cima, criei os meus personagens, modifiquei e tal. E surgiu daí. Cara, muito maneiro. E aí, então, foi um mês depois de começar no Twitter. E aí o pessoal já tinha vindo do software livre, começou a ter... Teve um engajamento muito rápido, né, cara? Eu lembro. Foi. E aí a tirinha número 25, que é a 26ª, porque eu comecei no 0 lá. Todo bom programador. Exato. A tirinha 25 é uma das melhores, que até passou aqui, o editor colocou ela. É uma história antiga, aquela das batatas e dos ovos, o programador no mercado e tal. Eu mandei pro Augusto Campos, do BR Linux. BR Linux explodiu e tal, gigante. Zona. Eu falei, cara, eu tenho um projeto que não é bem software livre, mas tá legal e tal, eu tô com tirinha e tal. Mas usa software livre. Eu falei, usa software livre, que tal você colocar lá pra divulgar? E mandei pra ele essa tirinha e mandei o link do site. E ele me respondeu, pô, cara, eu já acompanho, eu gosto muito. Maneiro, então eu falei, né? E ele divulgou, e aí foi aquele... que a gente fala que é o efeito slash dot, não sei se ainda chama assim. E aí deu uma bombada boa e tal. Então foi muito rápido de crescer o número de pessoas que acompanham. Maneiro. E logo de cara eu já imitei uma ideia do Vida de Suporte, que eu coloquei um formulário, mande sua história. Boa. Cara, eu tenho muita história guardada ainda que não virou tirinha. Putz, muito maneiro, cara. E aí é legal, muita história real. Verdade. A gente realmente, ó, a Má já tá me olhando com a cara feia ali. Ela falou que tem 50 minutos. Obrigado, aumentou. Vamos contar a história do dia que a gente se conheceu? Bora, vamos lá. A gente tava onde? Viçosa, Minas Gerais. Estávamos em Viçosa. UFV. E tinha um evento da comunidade software livre, se eu não me engano. Não, acho que era a semana acadêmica da UFV. Beleza, fui do Rio pra lá e tal. Fui dar minha palestra, mas já de olho na agenda. Falei, pô, vamos ver quem a gente vai conhecer. E tinha lá a Vida de Programador. Falei, nossa, que maneiro. Eu vou conhecer o cara que fez Vida de Programador. Tô eu dando palestra, ele entra, fica lá no cantinho. E eu não sabia. Dando muita risada. Cara, eu lembro até hoje Qual era a palestra? Como perder a sua vida nas como redes destruir sociais. sua vida nas redes sociais. Essa palestra é boa mesmo. Infelizmente, eu não posso mais fazer ela. Por motivos óbvios. Então, assim... Pô, aí depois ele veio e se apresentou. Eu falei, caraca, foi você que criou e tal. E a gente ficou conversando o dia inteiro, depois fomos jantar. Foi, cara, fomos jantar. Aí o que eu fiz na hora da janta? A gente comendo uma pizza lá no shopping de Viçosa. E aí, este indivíduo vira pra mim, me dá um guardanapo e fala... Cara, faz um desenho, eu não lembro se era desenho geral. Desenha aí que eu quero guardar. Desenha o programador aí pra mim. Isso, desenho que eu quero guardar. Aí que você me disse? Só. Acabou a história. Não, é que você me disse. Aí eu falei, cara, eu não sei desenhar. Cara, que frustração. O cara que tem um projeto, que tem um desenho de um programador real, eu dei um guardanapo, ele falou, mas eu não desenho. Eu falei, caraca, tá de má vontade, fala, né? Não tá afim, quer cobrar, né?
Não, então, E eu entendi que era verdade, cara. Eu desenho só no computador e por um bom tempo, eu acho até que naquela época, eu desenhava no touchpad, não era nem mouse. Caraca. Por quê? Porque eu não tinha vetorizado, mouse. não precisa tremer, né? Não tem que tremer no vetorizado. Eu já usava notebook há um bom tempo, desde que roubaram meu desktop, eu falei, vou ficar só com o notebook. E eu não gostava da ideia de ficar carregando um mouse junto. Uhum. E aí, ia tudo no touchpad. Até que eu comecei a usar mouse, que eu falei, o que eu fiz tanto tempo, né, no touchpad? Mas E até hoje você usa mouse? Até hoje Você no não mouse. tem digitalizadora, nada disso? Comprei uma mesa digitalizadora da mais simples pra me dar de presente no Natal de 2022. E tá lá, cara, eu usei eu acho que umas 2, 3 vezes, cara. Eu já usei pra dar aula, pra fazer de quadro e tal, mas eu ainda preciso parar pra aprender. Eu já participei da campus algumas vezes com o Elias Silveira, da Latinoware. O Elias desenha pra caramba, cara. E aí eu vejo ele, cara, eu fico todo incentivado, eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu começo falando, não é a mesma coisa. E assim, pra gente, cara, volto a dizer, a gente tá fazendo a versão Pocket, o André já tá convidadíssimo, o dia que bater lá no Rio de Janeiro, por favor, vamos gravar no estúdio, com o horário mais livre, mas mesmo assim, obrigado, Totos, conseguimos o espaço certinho aqui. Como veio a ideia de transformar em inglês também? Que hoje você tem programas live, legal, né? boa. Eu só fiz um sinal aqui pra Mar. Se ela conseguir um papel, uma caneta, eu vou tentar rabiscar aqui, só pra mostrar minha habilidade. Não. Eu já tentei arriscar algumas vezes o próprio programador. Eu falo, eu já desenho no vetor. O programador, cara, mas você vetoriza. Fica feio pra caramba. Eu vou fazer só pra mostrar. Anos de atraso, né? Mas tudo bem, você me perdoa. Como que surgiu a ideia do inglês? Isso é interessante, cara, porque eu já tentei várias vezes e deu certo um tempo, eu parei por muita coisa, mas na época do blog que eu tinha no Ubuntu Brasil, lá, o Planeta Ubuntu, tinha o Planet Ubuntu, que era o agregador internacional. E aí eu tinha o meu blog em inglês também. Eu postava em português e postava em inglês. Obrigado. A Mai está aparecendo. Valeu. Ela que cuida da gente aqui. Que bonito, ó. Tá vendo? Caraca, eu vou levar pra casa. Eu vou até assinar. Consegue falar e digitar? Claro, sem problema. E aí eu tinha, então, o blog já em inglês. Então já tinha, assim, essa facilidade de publicar em inglês. Sim. E aí eu comecei logo... Tu tinha tirinha pra cacete em português. Sim. E aí eu comecei cedo. Acho que foi em 2012. Eu comecei cedo, em português. 6:30 da manhã. Eu comecei a fazer tirinhas em inglês. Falei, vou criar. Aí eu criei como... A Programmer's Life. Sabe o Vida de Inseto, que é A Bug's Life? Eu gostava do A. Comecei A Programmer's Life. Aí criei lá e comecei a publicar. Aí, depois de um tempo, eu parei por causa de muita atividade. Depois voltei com outro nome. Cara, eu tô no 3º ou 4º domínio em inglês. Agora eu unifiquei para ficar mais fácil. Mas eu comecei a divulgar no próprio Planet Ubuntu as tirinhas. E eu criei um público grande fora. Maneiro. Que eu perdi por bobeira. Você cria esse público, continua te indicando e você tá fazendo as histórias deles, história gringa, ou você tá pegando as histórias dos brasileiros, então, as que bombaram mais, as que você mandou aqui pra gente, e tá só traduzindo. A maioria... não é pouca coisa, tá? A maioria é tradução, porque eu tenho muita sugestão recebida, né, de brasileiros, né? Então, eu pego já, traduzo o que tá pronto, que é mais rápido, mais fácil e tal. E daí, cara, eu recebo alguns de fora também, mas é menos. Ainda mais agora que deu uma diminuída. Mas aí, em 2012, eu na comunidade Ubuntu, eu ganhei uma viagem para Orlando para participar do evento do Ubuntu. E estava lá no evento e tal, e aí, nessa época, eu tava com o blog em inglês funcionando legal. Conversando, eu sou do Flávio. E aí um espanhol, cara. Foi uma rodinha muito engraçada, cara, porque tava com brasileiro, tava com espanhol. Parece uma piada e um português. O início de uma piada. Na mesma conversa, a gente tava falando em português, em inglês e espanhol. Caraca. Pra todo mundo se entender. E aí Tecla SAP. Exato. E aí o espanhol virou pra mim e falou, cara, é seu aquele site? Eu falei, desculpa, cara. Ele, não, cara, eu preciso te contar que eu quase morri por causa do seu site. Eu falei, como assim, cara? Ele, eu tenho um problema de falta de ar. E aí eu li a tirinha das batatas e dos ovos. Ele falou, eu li aquela tirinha e eu falei,
não entendi. Pode ter gente que não conhece Boa. a lógica do programador, né? E ele falou assim, não entendi, então eu vou contar a história para continuar. A história é a seguinte, é uma história antiga, não é uma história minha. Sim. O programador foi no mercado, ele ia no mercado e a esposa falou, amor, eu sempre mudo a numeração quando eu falo, amor, vai no mercado e traz 6 ovos. Se tiver batata, traz 9. Uhum. Aí falou, beleza. Aí ele foi no mercado, tinha batata e ela ficou brava porque ele levou só os 9 ovos. É o contrário. Tinha ovo e ele trouxe as 9 batatas. É que você falou, você trocou até a... Eu sempre troco. Enfim, ele chegou com 9 batatas e ela falou assim, mas por que tá com 9 batatas? Porque tinha ovos. Tinha ovos. Era um if simples, cara. Exato. Como que as pessoas não entendem isso? E aí o espanhol falou pra mim, ele falou, eu li, eu falei, tá, e daí? Aí ele falou, porque eu penso daquele jeito, então eu não entendi a graça. Aí ele falou, a hora que eu entendi, eu comecei a rir. Eu comecei a rir, começou a me faltar ar. Nossa. Eu falei, nossa, quase que eu matei um espanhol. Nossa, eu recebo mensagem dizendo, nossa, você mudou minha vida. Você recebeu uma mensagem, não do quase além. me matou. Nossa, você me matou. Não, e aí eu tinha, então, um público fora. Aí foi a parte engraçada, porque aí um brasileiro que morava na Argentina, ele falou, por que a gente não traduz para espanhol também? Nossa. Começamos. Sério? Vidadeprogramador.ar, porque vida de programador era igualzinho. Ficou o .ar e começamos a traduzir para o espanhol. Ele me ajudava a tradução, eu montava as tirinhas e publicava. Passou pouco tempo, apareceu alguém que acompanhava o site em inglês. Por que a gente não traduz para italiano? Nossa. Vita da Programatore, alguma coisa assim. Ou Vita di Programatore. Transforma em open source. Cara, mas na época eu tinha muita preocupação do povo fazer aquelas, igual fazia em meme de estourar os balões, Sim, todo ficar feio. sim. E eu fazia tudo. Então me mandava a tradução, eu fazia. E aí chegou uma pessoa e falou: você publica uma tirinha por dia, por que você não faz 2? Você vai aumentar os page views. Nossa. Eu falei, não, aumenta o público, mas aumenta o page view. E eu comecei. Ou seja, não durou muito tempo, eu não aguentei fazer tudo isso. Óbvio. Paramos com o italiano, paramos com o espanhol, e em pouco tempo eu parei o inglês. Fiquei só no português. Aí quando eu fui voltar no inglês já não tinha mais o domínio, voltei com outro nome, né? Agora eu voltei de novo, mas eu preciso reforçar o trabalho. Vamos lá, que senão eu não desenho. A gente tá com o horário e eu quero tocar num último assunto, mas eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer o encerramento, mas você assista até o final, porque tem um projeto muito maneiro do Noel que eu quero indicar para todos os alunos do curso em vídeo. Você acabou de passar por uma experiência que é o Experience. Você acabou de contar a tua história, eu fui puxando as coisas e tal. Que pessoas você indicaria para sentar, não aí, porque aqui esse estúdio vai embora, sentar para conversar comigo e contar boas experiências e histórias inspiradoras? Que pessoas? Maravilha. Cara, eu vou te dizer que com a experiência de comunidade de software livre e com o site, eu conheci muita gente boa, cara, muita gente boa mesmo. Então, eu tenho certeza que eu vou deixar muita gente boa de fora. Mas tem o grande Isidro, professor Isidro. Já citado aqui. Amigão, parceiraço, o cara é muito bom. Inclusive, quando eu comecei meu podcast, ele foi o primeiro. Ele fala de jogos. Cara, todo mundo que escuta apaixona por ele falando e tal. Bom, eu quero trazer ele. E ele começou um projeto bacana, que ele tem o EasyFlix, que ele também ensina programação, ele é professor, aí ele começou o projeto dele, então bem legal. Muito bom. Tem a Ana Neri, que se conheceu inclusive. Sim. Ótima programadora, ótima falando, cara, eu gosto muito Isso é boa pra trazer. ela falando. E tem mais um monte de gente. Mais um, eu que tô proibindo ele falar nomes. Vai lá, mais um só. Boa, mais um. Deixa eu tiro a responsabilidade sua, fica tudo comigo. Maravilha. Deixa eu recomendar aqui, cara. Eu separei 3 pessoas na cabeça, devia ter anotado, porque eu não quero ser Alzheimer. Boa. Mas deixa eu pensar, cara, que eu não quero... Mais um aqui. Tem um monte de gente. Cara, eu vou falar que tá muito fácil na cabeça, tá fresco o Eric, cara. O Eric, marido da Ana, inclusive o Eric Wendel, que todo mundo conhece, que vale a pena, ele é muito legal falando. Boa indicação. Tá aqui já, na verdade. E, pra finalizar esse encerramento, ainda vamos pro seu projeto rapidão. Cara, eu não consigo desenhar, cara. Eu vou mostrar isso. Eu tô frustrado, cara. Tá pior do que quando eu tô frustrado. Continuo frustrado. Não, tá ficando maneiro. Qual você considera o seu superpoder, André? Massa, cara. Isso aí é uma coisa que até as pessoas falam às vezes, cara. Eu acho que é a tranquilidade, cara. Tranquilidade. Eu consigo ficar tranquilo.
Eu costumo dizer que eu sou um ótimo resolvedor de problemas, cara. Eu aprendi com a vida a resolver problemas e eu acho que eu mantenho a calma, não importa a É situação. aquele meme do cachorrinho sentado no meio do incêndio, né? Isso. Aquele cachorrinho E aí, assim, tipo, tá tudo tranquilo. às vezes o pessoal fala, meu, como que você consegue manter a calma? Eu falo, eu tenho 4 filhos. Então, se eu não tivesse essa característica, eu não sobrevivia. Não, mas acontece, cara. Eu aprendi essa tranquilidade. É necessário mesmo. Na última empresa que eu trabalhei, eu lembro que quando aconteceu uma situação, tava aquele bafafá e tal, eu cheguei pra minha líder e falei, ó, o que eu posso ajudar e tal. Depois ela veio falar isso. Ela falou, é legal que você mantenha a calma, fica tranquilo quando tá pegando Todo fogo. mundo desesperado e você oferecendo ajuda, né? Tem uma coisa que eu ouvi, eu não lembro de quem é a frase, eu sei que é famosa, mas faz muito sentido pra mim, que existem 2 tipos de situações. As situações que você tem o controle sobre elas, daí então você não precisa se desesperar, porque se você tem o controle, Sim, basta vai ser você fácil controlar. resolver. E tem as situações que você não tem controle sobre elas, que aí você não precisa se desesperar, porque não tem o que você fazer. O seu desespero não vai te dar o controle. Exato. Então, assim, Eu não não sou se como você, desespere. mas é um superpoder. Eu tenho momentos que eu fico assim, meu, como que eu vou pagar as contas no mês que vem? Como que eu vou sustentar a minha casa com 4 crianças, 4 cachorros, 2 Vai ter uns gatos bichos. e tudo? Mas beleza, tipo, eu vou ter que dar um jeito. Então, de algum jeito eu vou ter que dar. Agora, desesperar, aí eu perco o controle. Isso é fato. Eu já perco o controle, assim, em organização de várias formas diferentes, Uhum. mas pelo menos a calma fica lá. Pô, que bom. E para encerrar agora, eu quero que você fale sobre o seu novo projeto, seu novo desafio. E eu fico muito orgulhoso de ter partido, pelo que você disse, partiu de um incentivo meu. Sim, O que você tá fazendo muito grande. agora no teu canal, cara? Você já vai pro canal agora, já vai aparecer o endereço aqui, vai pro canal do Vida de Programador no YouTube, porque tem novidade para vocês, que é... Eu tenho o canal há muito tempo e as pessoas falam, por que você não dá aula? Por que você não faz coisa e tal assim? E eu sempre fiquei meio assim, todo mundo faz. E eu até falava, pô, o Guanabara já tem os cursos, já tão bom e tal. E uma coisa que eu gosto muito é ensinar. Sim. E as pessoas gostam quando tem aula comigo, eu fico surpreso. Ah, que massa! Inclusive, ó, até pra falar, esses dias tive um elogio muito legal no LinkedIn, que um aluno lá da Unicesumar falou, pô, cara, é o Guanabara do Sesumar. Eu falei, que honra. Pô, maneiro. Que eu tô começando com... Não sei se isso foi um elogio, mas tudo bem. Foi um baita elogio. Eu tô começando com aulas também online, inclusive semana que vem, não sei quando que vai sair isso aqui no ar. Vai demorar um pouquinho, mas já saiu. Então já saiu, já tá lá. Que a ideia é pegar alguns conceitos básicos também. Eu vou dar um curso chamado Sheet de planilha. Ótimos os nomes. Sheet, planilha para devs e não devs. Porque, cara, planilha é uma coisa que salva vidas, ajuda a gente a trabalhar com dados, fazer transição de dados de um lado para o outro e tal. E eu aprendi bastante com planilha. E eu tava vendo, eu falei, realmente, a gente aprendeu planilha lá atrás e a gente sabe muita coisa que dá para ensinar bastante. E a geração nova não sabe usar. Isso é legal. E o outro é de programação com o nome Dev Full Stack. O Dev todo pilhado. Full Stack, todo pilhado. Que aí é para trabalhar Os nomes são ótimos, cara. Valeu. Para trabalhar com programação inicial mesmo, JavaScript, então Java no front, Java no back, e começar do conceito básico, cara. Trabalhar com HTML, com CSS. Eu gosto de ensinar por que as coisas são do jeito que elas são. Eu fiz cursos recentemente para me atualizar, e tem muito curso assim, tipo, você precisa fazer tal coisa, é só você fazer tal código. Tá, não tem uma justificativa. A falta de justificativa acaba comigo. Se prepare, porque vai ter gente falando assim, você enrola muito, era só ter falado. Persiste, cara. Tem outras pessoas que fazem mais rápido. Eu enchi teu saco, uma vez que você foi no Rio, no Web Summit, se eu não me engano. Web Summit. Aí a gente jantou e eu falei, André, começa a produzir curso, cara. Eu me prontifiquei a fazer um curso junto contigo, lembra? Cara. Eu gravo metade, tu grava metade sai no curso em vídeo, metade sai no teu canal. E eu falei pra um monte de gente, eu falei, o Guanabara tá me apoiando, vou começar e tal. E não comecei, mas agora eu me forcei. Cara, feliz. Tem uma palestra no TED Talks que eu recomendo pra todo mundo, que é como funciona a mente de um procrastinador. Boa. Que eu precisei muito. Que é assim, põe um deadline. Se você não pôr deadline, você não funciona se você for procrastinador. E aí eu me coloquei um deadline para começar. Então, por isso que estou começando. Pô, muito bom. André, a Má já tá assim, ó. Meu Perfeito, Deus. vamos lá. E você tem que ir pro palco agora. Tenho que ir para o palco e eu terminei aqui. Aqui, ó. Deixa eu assinar. Pô, cara, isso aqui eu vou emoldurar. De verdade, vai ficar no estúdio.
vai ficar no estúdio. Ah, massa. Olha isso, que bosta. Não, mentira, tá maneiro, tá maneiro. Olha aí. Feito aqui, ó, durante o podcast. Já vou fazer aqui, ó. Ah, que bonito. Muito obrigado, André. Cara, desculpa de verdade a gente não conseguir, mas não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa da TOTUS, é culpa de a gente tá dando certo, tá fazendo a coisa certa. Isso, é uma culpa nossa no bom sentido. Isso, é uma culpa gostosa de ter. Cara, e eu tô muito feliz aqui com o evento, de verdade, cara, tá muito massa a arena, tá muito legal a energia, então eu vou sair daqui com uma dor no coração, mas feliz de correr pra lá, cara. Sensacional, André. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu. Conta sempre com a gente. A oferta de gravar um curso contigo também tá de pé, porque eu acho que você é um professor sensacional. Você junta a criatividade à técnica. Isso pra mim cara, tem um valor muito grande. Valeu mesmo, de verdade. E obrigado a você que tá assistindo de casa. Não deixa de seguir o André de agora no canal dele para poder assistir os cursos. Deixa um comentário, vim aqui pelo Experience Podcast e com certeza vai dar muito certo. Um abraço e até a próxima.